Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos, talvez o tópico mais decisivo para quem estuda para concursos: os fundamentos da República Federativa do Brasil. Exato. Estamos falando do primeiríssimo artigo da Constituição. E a questão que a gente vai explorar é: quais foram os pilares que os constituintes de 88 escolheram? E mais importante, como que esses pilares se equilibram no mundo real? Perfeito. E essa é a grande virada de chave, sabe? As bancas examinadoras hoje, elas não querem mais só a decoreba. Ah, o mnemônico. Isso. Elas querem ver se o candidato entende a alma da Constituição. Compreender a tensão, o equilíbrio entre esses 5 fundamentos é o que vai diferenciar uma resposta boa de uma excelente, especialmente numa prova discursiva, né? Com certeza. Então, nossa missão hoje é ir muito além do famoso sócio de Vaplu. A gente vai dissecar cada um: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. Vamos começar então pelo de sócio de Vaplu. Soberania. A primeira coisa que vem à cabeça é poder, né? Autoridade máxima. Sim. E essa autoridade tem 2 dimensões que são cruciais. No plano interno, aqui dentro do Brasil, soberania significa supremacia. O Estado dá a palavra final. Não tem poder acima dele. Certo. Agora, no plano externo, nas relações com outros países, soberania significa independência. O Brasil não é subordinado a ninguém. E aqui já tem uma pegadinha de prova, né? É muito comum as bancas Inverterem, exatamente, falar que a soberania externa é supremacia e a interna é independência. É uma troca sutil, mas que derruba muita gente. Exato. Mas o conceito moderno vai muito além disso. A grande discussão hoje em dia é se essa soberania é absoluta. Peraí, como assim? Você está dizendo que o poder supremo do Estado, na verdade, não é tão supremo? Isso parece uma contradição. Parece, né? Mas essa ideia veio de lições muito duras da história. O exemplo mais trágico, sem dúvida, foi a Alemanha nazista. Certo. O regime de Hitler usou o argumento da soberania nacional para justificar as maiores atrocidades, dizendo que ninguém podia interferir nos seus assuntos internos. O mundo aprendeu, da pior forma, que a soberania não pode ser um escudo para a barbárie. Entendi. Então, para proteger as pessoas, foi preciso limitar o poder dos estados. Isso. Daí surge a ideia da supranacionalização dos direitos humanos. Significa que existe um núcleo de direitos tão fundamentais, tipo a proibição da tortura, do genocídio. Um núcleo essencial. Perfeito. Um núcleo que está acima da vontade soberana dos estados. A soberania de um país termina onde começa a violação desse núcleo de dignidade humana. Ok. Então, o Estado tem esse poder supremo, mas com limites claros. E esse poder todo serve a quem? Isso nos leva direto para o CI, a cidadania. Ótima ponte. E aqui temos outra armadilha clássica. A associação imediata de cidadania é com o quê? Direitos políticos. Votar e ser votado. Exato, o que não está errado, mas é uma visão perigosamente incompleta. Então, se uma questão de prova afirma que cidadania se resume ao exercício dos direitos políticos, a resposta é errado. O que mais ela engloba? Ela engloba uma ideia muito mais profunda. A cidadania, como fundamento, é um tripé. Ela envolve sim os direitos políticos, mas também os direitos civis, como a liberdade de expressão, e fundamentalmente os direitos sociais. Saúde, educação, moradia. Mas se ela for analfabeta, se não tiver acesso à saúde, a um trabalho digno, a capacidade dela ser uma cidadã plena, de participar de verdade na sociedade, é muito limitada. Faz todo sentido. Ser cidadão é ter uma participação digna na vida da comunidade. Perfeito. Você usou a palavra-chave. E essa ideia de participação digna parece apontar para um valor ainda mais profundo, que talvez seja a base de tudo. Estamos chegando no DI, a dignidade da pessoa humana. Sem dúvida alguma. Se a gente tivesse que escolher um único princípio para resumir toda a Constituição, seria este: A dignidade da pessoa humana é o que a gente chama de valor constitucional supremo.
Ele irradia efeitos para todo o direito. E como a gente vê isso na prática? Um exemplo que sempre me marcou foi a súmula vinculante 11 do STF, sobre o uso de algemas. Ótimo exemplo. Porque a dignidade não é algo que você perde quando comete um crime. Aham. A ideia é que mesmo uma pessoa presa, suspeita de um crime, continua sendo uma pessoa. O Estado não pode tratar ninguém como um objeto, não pode humilhar publicamente sem necessidade. Fascinante. E desse valor supremo nascem deveres concretos para o Estado, né? Não é só uma ideia abstrata. Precisamente. A doutrina sistematizou isso em 3 deveres e é fundamental entender a diferença. O primeiro é o dever de respeito. Que seria uma obrigação de não fazer, certo? O Estado não pode ser o agente que viola a dignidade. Exato. É uma postura negativa, de abstenção. Mas e se a violação vem de um terceiro? De uma empresa, por exemplo? Aí o Estado precisa agir para me proteger. Perfeito. Esse é o segundo. O dever de proteção. Aqui a obrigação é positiva, é de fazer. Criar leis, ter uma polícia. Mas ainda falta um passo. Só isso garante uma vida digna? Não. Isso só garante que eu não vou ser desrespeitado. Para ter dignidade, eu preciso de condições mínimas para me desenvolver. E esse é o terceiro e mais complexo dever, o de promoção. Também uma obrigação de fazer, em que o Estado deve criar ativamente as condições materiais para uma vida digna. Políticas públicas, ações afirmativas. Exatamente. Respeitar, proteger e promover. As provas adoram trocar as definições desses 3. Esse dever de promoção nos leva direto para a economia. E aqui a Constituição traz o VA, Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa. A dúvida que sempre surge é: por que esses 2 conceitos que parecem opostos estão juntos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é que eles não são opostos, são interdependentes. A Constituição adota, sim, um sistema capitalista baseado na livre iniciativa. Na liberdade de empreender, buscar o lucro. Isso. Só que ela deixa claro que não é um capitalismo selvagem. Ou seja, a liberdade de empreender não é um cheque em branco? De forma alguma. A livre iniciativa só é um fundamento da República se ela tiver uma função social e, crucialmente, se ela respeitar o outro pilar que está ali do lado, o valor social do trabalho. Um pilar limita e dá sentido ao outro. Perfeito. Significa garantir um trabalho digno, com respeito às leis trabalhistas, à segurança do trabalhador. Um equilibra o outro. O exemplo do trabalho análogo à escravidão é muito forte aqui. Uma empresa flagrada com isso não pode alegar livre iniciativa. Não pode, de jeito nenhum, porque ela está destruindo o outro fundamento que legitima a existência dela. A atividade econômica dela perde a legitimidade constitucional. E isso justifica a intervenção do Estado na economia. Com certeza, para garantir esse equilíbrio, proteger o consumidor, o trabalhador. Ok, já cobrimos o poder do Estado, o cidadão, a dignidade e a economia. Falta o último pilar, o universo das ideias. O PLU, de pluralismo político. E o erro mais básico aqui é confundir com pluripartidarismo. Sim, é o erro mais comum. O pluripartidarismo, que é ter vários partidos políticos, é só uma das consequências do pluralismo. Apenas uma expressão dele. Isso. O fundamento em si é muito mais profundo. É a garantia de que a sociedade tem o direito de ser diversa. Diversidade de ideias, de opiniões, de culturas, de religiões. É aceitar o debate, o dissenso. Certo. Mas essa diversidade de ideias tem um limite, não? Me lembra o paradoxo da tolerância. Uma sociedade que tolera a intolerância pode ser destruída por ela. Você tocou no ponto central da discussão. O pluralismo político não é absoluto. O limite claro, tanto na Constituição quanto para o STF, é a dignidade da pessoa humana. Voltamos para ela. Sempre voltamos. Discursos de ódio, que incitam violência, racismo, preconceito. Isso não é opinião protegida pelo pluralismo. Isso é crime. Tem uma analogia muito boa que diz assim: se é brincadeira, os 2 estão rindo. Quando na sua brincadeira o outro está chorando, humilhado, isso não é brincadeira. É uma analogia perfeita. O seu direito de se expressar termina exatamente onde ele começa a atacar a dignidade do outro. O pluralismo protege a diversidade, não a opressão. Então, recapitulando.
O Sócio de Vaplu é muito mais que um mnemônico. É o projeto de uma nação. É uma soberania poderosa, mas limitada. Uma cidadania que exige condições de vida. Uma dignidade que é o valor supremo, uma economia de mercado com consciência social e um pluralismo que celebra a diversidade, mas não tolera a desumanização. É um sistema de tensões equilibradas. Exatamente. E entender como esses 5 fundamentos conversam, como um limita o outro, essa é a ferramenta mais poderosa que um candidato pode ter. É o que permite construir um raciocínio jurídico sólido. Perfeito. E agora que a gente analisou o alicerce, o chão firme da República, surge uma pergunta inevitável. Uma vez que essa base está estabelecida, para onde a República Federativa do Brasil pretende ir? Se esses são os fundamentos, qual é o destino? Quais são as metas, os objetivos a serem alcançados? Entender isso é o nosso próximo passo lógico. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.